Ó meu glorioso São José, as vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, as vossas maiores aflições e tribulações não vos valeu o anjo do Senhor. Acho que todos aqui já me conhecem, mas vou me apresentar. Que tem uma irmã ali que me conhece, mas não sabe em qual condição estou nesse momento, né, na comunidade. Então, Lucas, sou neoconsagrado na comunidade Rainha da Paz, casado com Jaqueline, pai de Guilherme e de Annalise. E a palavra que hoje vou partilhar com vocês está no livro de Mateus, capítulo 1, do 22 ao 25. Amém? Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa e, sem ter relações com ela, Maria deu à luz a um filho e José deu a ele o nome de Jesus. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, nesse primeiro dia do Tríduo de São José, o tema proposto para a gente refletir é um tema bem sugestivo para todos nós que já temos uma vida, vivemos uma vida de consagrados e aqueles que estão em preparação, né, no caminho vocacional, ou até mesmo aqueles que ainda estão discernindo a qual caminho seguir, né? Porque o tema é: na simplicidade, obediência e castidade, como São José, encontramos esperança no Senhor. Logo quando nosso irmão Gabriel, nosso coordenador do Ministério da Palavra, ele fez a escala e colocou para que partilhasse com vocês, né, essa palavra de hoje. Inicialmente ele não colocou nesse dia, porque tinha colocado em outro dia, e aí eu precisei sinalizar que no dia que ele colocou para pregar eu estaria trabalhando. E providencialmente, eu digo isso providencialmente porque essa palavra falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar muito ao coração de vocês. Precisou fazer um ajuste na escala e eu estou aqui com vocês nesse primeiro dia. E logo quando eu fazia a minha oração e pedia discernimento a Deus, Ele falava para mim: Lucas, você vai precisar destrinchar um pouco, conforme o que o nosso patrono viveu, São José, em cada uma dessas virtudes. A virtude da simplicidade, também podemos colocar como pobreza, a virtude da obediência e da castidade. Então eu gostaria de começar primeiro falando da virtude da simplicidade e da pobreza. Na palavra conta que
que o imperador Augusto ele publicou um decreto ordenando o recenseamento. E cada um registrava-se na sua cidade natal. Obviamente que já tinha acontecido toda a revelação a Nossa Senhora já estava grávida, José já tinha sido comunicado em sonho pelo anjo que ele deveria acolher Nossa Senhora. Mas por que eu vou iniciar falando exatamente sobre isso? José ele era descendente de Davi e ele precisava, como na época era ordenado, sua família era de Belém e ele precisava sair então de Nazaré e ir até a Galileia, Nazaré na Galileia, e ir até Belém, aonde era a sua cidade natal, O recenseamento ele foi ordenado pelo imperador e era um instrumento de dominação na época. Então todos tinham que cumprir essa determinação, porque senão teriam inclusive algumas penalidades. E também era um recenseamento que possibilitava saber quantas pessoas deviam pagar o tributo. Então, queira ou não, tinha um interesse por trás de toda essa movimentação. E dentro dessa situação de dominação, nasce Jesus, que desde o primeiro instante de sua vida se identifica com os pobres. E aí, nós conhecemos muito bem a história. Jesus, ele, por essa necessidade de José com Maria ir para Belém, Jesus nasce na simplicidade, porque a palavra conta que José, ele chega em Belém, Maria já nas dores do parto, procura um local para se hospedar e não encontra. Mas porque Deus já tinha revelado para esse homem que era na simplicidade que o Messias, que o nosso Salvador, ele precisaria nascer. Então Jesus ele nasce na simplicidade, na pobreza. E a gente reflete, meus irmãos, que a sua origem também ela é simples. Os seus pais, Maria e José, eles eram simples. Se a gente estuda um pouco a história de Maria e de José e dos seus antepassados, a gente vai entender que eram pessoas simples, humildes. Assim como Deus escolheu Maria, ele também escolheu José. A origem de José é uma origem simples. O seu viver era simples. Se a gente lembrar da profissão, uma profissão que hoje é tão desvalorizada, a profissão de José na época, carpinteiro. Hoje a gente pergunta a um jovem o que é que ele quer ser, nenhum vai dizer, eu quero ser um carpinteiro, porque é uma profissão simples, humilde, desvalorizada. Hoje as máquinas fazem tudo que naquela época o homem fazia manualmente, mas uma profissão digna, uma profissão onde tinha muita arte envolvida, inclusive, E foi da onde José sustentou a sua família e ensinou ao seu filho também, que a partir dessa profissão humilde ele poderia também ser, um homem de valor. E toda essa formação para Jesus, elas foram essenciais para a sua formação humana do Filho de Deus. Então Jesus, apesar de Filho de Deus, ele nasce, se torna homem e ele tem uma condição humana, precisa ser formado nessa condição humana, e ele teve um excelente pai, que cuidou muito da sua formação. Então José, ele ensina Jesus e nos ensina com seu testemunho de que é possível, meus irmãos, viver com dignidade e alegria na simplicidade. Termos o essencial, o suficiente para vivermos e com essa simplicidade, dignidade, vivermos bem, vivermos felizes, Viver com o necessário. Então, essa primeira virtude que São José viveu tão bem, que é a virtude da simplicidade, da pobreza, que nós possamos aprender com ele. Vivermos com o básico, com o necessário. Partindo agora para a segunda virtude, vamos falar de como São José ele era justo,
fiel a Deus, fiel à sua origem, no seu coração, no seu íntimo, no seu amor, ele não queria denunciar Maria, porque na época, imaginem homens que estão aqui agora refletindo essa palavra. Você já tem uma mulher que foi prometida em casamento, já está nos preparativos, e de repente essa mulher chega para você e fala: meu amado, eu vou conceber um filho do Espírito Santo. Se fosse nos tempos de hoje, como seria difícil para nós homens entendermos, né, essa promessa de Deus. Mas São José silenciou. Ele duvidou, assim como qualquer homem, mas por seu amor tão grande ao Senhor Jesus, a Deus, né, ele silenciou. E ele não quis denunciar Maria. E aí foi quando o anjo, né, em sonho, ele aparece, ele revela a São José que não era para ele temer, não era para ele duvidar, que Maria iria conceber do Espírito Santo como promessa de Deus. E aquela dúvida que ele tinha, então, ela não existia mais. E aí, meus irmãos, eu ainda sentia algo assim, eu preciso ainda falar algo para os meus irmãos, para as pessoas que vão escutar essa reflexão. E por coincidência, por providência, eu gosto muito das pregações de Frei Gilson. Eu tenho aprendido muito, né, nesse ministério da palavra de pregação, com as pregações de Frei Gilson. E hoje eu escutei algo que me marcou bastante, né? Porque o anjo não apareceu antes mesmo de Maria saber que teria essa fantástica revelação de ser a mãe do Salvador. Por que não apareceu antes? Eu não tinha refletido nesse sentido, né? Mas por que ele não apareceu antes? Porque ele precisou provar São José. Ele precisou provar São José. E quando eu escutei isso, na minha reflexão, fiquei muito emocionado, porque Deus nos prova. Nós que estamos em busca de uma santidade, a aprovação ela chega a todo tempo, né? E eu falava assim: meu Deus, como eu sou fraco na minha fé. Meu Senhor, eu tenho pedido muito ao Senhor diariamente: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E quando a gente vê essa fé de São José, que nesse primeiro momento, por amar Maria, e Santo Afonso ele fala, né, que São José ele venerava a Nossa Senhora, ele venerava Maria, ele amava essa mulher de uma maneira tão grandiosa, que nesse primeiro momento, quando ele descobriu que ela estava grávida e conceberia do Espírito Santo, ele silenciou. Porque se o anjo talvez avisasse antes, né, não teria sido provado, mas ele silenciou. Quando ele poderia ter aberto a boca e falado: olha, essa mulher, eu não tive relação com ela. Não tive relação com ela, ela está grávida. E qual era a penalidade para uma mulher que cometesse adultério na época? Seria apedrejada. Mas por amor a Deus e por amor a Maria, ele silenciou. E aí foi quando Deus falou: não, esse é o varão que vai ser o pai do meu filho. E aí tudo aconteceu. Então a fidelidade a Deus faz José ser um homem íntegro, bondoso, misericordioso. E olha que lindo, meus irmãos, José se anula para a promessa de Deus se cumprir por meio da sua amada Maria. Porque na palavra fala, no versículo 24. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, levou Maria para casa e sem ter relações com ela, Maria deu à luz a um filho. Então, quantos meses Maria, né, na sua gestação,
demorou, obviamente, né? Biologicamente falando, tem esse tempo de espera. E José, ele se anulou, né? Inclusive respeitou esse momento de Maria para poder o Filho de Deus nascer. Depois do sonho, quando ele acordou, levou Maria para casa e sem ter relações, né, com ela, Maria dá à luz a um filho e José dá a ele o nome de Jesus. Então a responsabilidade de dar o nome, registrar, é de José. É algo que a gente observa na nossa cultura, né? É o pai, é o homem que vai no cartório e registra o filho. E a gente traz essa cultura até hoje. E aí nós aprendemos com São José essa segunda virtude, a virtude da castidade, da fidelidade a Deus. E para encerrar, meus irmãos, nós vamos refletir sobre a terceira virtude, da obediência. E aí essa palavra, ela talvez, a virtude da obediência, ela é a mais forte, vamos dizer, né? E tão importante nesse momento em que José, ele viveu. Então José, sendo um homem de fé, já era conhecedor das profecias. Ele era fiel a Deus, ele já sabia das profecias, né? Que os profetas antigos já tinham revelado. E o anjo aparece a José em sonho e diz: José, filho de Davi. Olha que peso, filho de Davi. Ele poderia falar só José, mas porque o anjo volta lá nos tempos antigos para falar assim: José, você não é qualquer homem, você é filho de Davi. Os seus antepassados foram homens e mulheres de fé, e por isso você foi escolhido. E ele fala para nós hoje aqui: Gabriel, você é um homem de fé, por isso você foi escolhido. Geise, você é uma mulher de fé, por isso você foi escolhida. Então não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então a palavra de Deus, ela precisava se cumprir, meus irmãos. Deus tem uma promessa. Teve a promessa para Maria, teve a promessa para José, e ele tem uma promessa para cada um de nós. Em Isaías 7,14, né, já tinha essa revelação. Tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir conforme, Isaías lá no capítulo 7, versículo 14, já tinha revelado. E José obedece conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então sua obediência fez a palavra se cumprir. E a obediência a Deus era uma virtude de José. É óbvio que uma virtude, ela não se desprende da outra. Então o cristão, o consagrado, o vocacionado, que está nesse caminho e faz esses votos, nunca vai conseguir distanciar uma virtude da outra. Elas caminham juntas, né? Mas a obediência a Deus era uma virtude de José. E inclusive, outro profeta, o profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 1, também em sonho, né, o anjo revela a José: José, você precisa sair do Egito. Por quê? Você precisa sair para o Egito porque estão fazendo aí vão matar os primogênitos, e não pode acontecer isso com o Filho de Deus, né? E ele mais uma vez obedece a essa revelação do anjo para se cumprir o que estava na palavra de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Então, meus irmãos, mais uma virtude de São José que nós precisamos aprender. E como São José me ensinou nessas últimas horas. Tem um testemunho para revelar a vocês, para encerrar essa partilha, esse momento de reflexão. Alguns irmãos já sabem, eu tenho partilhado muito no grupo de oração, uma situação particular. Resumidamente, no grupo de oração aqui da comunidade, onde o Senhor fala muito conosco, eu muito angustiado com a situação de trabalho, o Senhor falou: você vai precisar tomar uma atitude no trabalho. E essa sua atitude pode, inclusive, culminar em um desligamento. Mas eu obedeci. No dia seguinte, tomei uma atitude no trabalho. Resumidamente, 8 meses depois, eu precisei ser desligado desse principal vínculo que eu tinha.
E assim, meus irmãos, humildemente falando, eu achava que por já ter estudado, construído um bom currículo, que facilmente eu conseguiria uma requalificação no mercado de trabalho. E já passavam-se 4 meses, isso foi no final de 2023, passaram-se 4 meses e eu angustiado, porque até aquele momento nada tinha aparecido. E aí aqui, no final de um dos grupos de oração, e eu fico muito feliz dele estar aqui hoje e ouvir, mais uma vez, nosso irmão João, falou: Lucas, depois que eu partilhei no grupo de oração, né, toda essa condição, situação que eu estava vivendo, esse deserto, ele falou: Lucas, escreva uma carta, à mão, ó, peça essa intercessão de São José, coloque na carta o que você está passando, o que você está precisando, e coloque aos pés de São José. E logo eu falei: claro, meu irmão João, um homem sábio, como o senhor fala com esse irmão? Eu vou ser obediente. Isso foi na época da quaresma do ano passado, tá? Em 2024, por essa época de março, meado de março, início de abril, não lembro exatamente a data. E assim eu fiz. Um dia que a comunidade foi servir na catedral, né, no final da missa, já estava com a minha cartinha no bolso, papelzinho. Falei: meu Deus do céu, como é que eu vou colocar nos pés de São José essa minha carta? Porque a imagem de São José, que fica ali no altar da catedral, ela fica mais em uma altura mais elevada, né? Falei: não, vou dar um jeito. Quando eu cheguei próximo, nem eu estendendo os pés eu alcançava. Então eu precisei pular. Pulei uma vez, joguei, o papel não foi, caiu. Falei: vou persistir, vou ser perseverante. Peguei o papel, joguei novamente, o papel ficou bem nos pés da imagem de São José. E confiei, meus irmãos. Dia 2 de maio, eu já estava trabalhando em Ilhéus, nesse vínculo que eu estou hoje. Para a honra e glória do Senhor. Então eu confio muito na intercessão de São José. E nessa conversa que eu tive, pedindo a intercessão dele, eu precisava de alguma forma perpetuar essa revelação que meu irmão João teve. E no meu coração o Senhor falou: a graça vai chegar. Você vai imprimir 1000 santinhos e vai contar um pouco da história de São José. E no final você vai colocar exatamente isso que seu irmão João falou para você, para que outras pessoas lerem e terem acesso ao que você teve e confiarem também na intercessão de São José. E assim eu fiz, meus irmãos. Essa semana a gráfica me entregou. Eu vou pedir aqui para Gabriel entregar aí para os irmãos. Quem quiser pegar mais, pegue, porque tem bastante. Inclusive eu fiquei um pouco sentido porque eu trabalho em Ilhéus, e em Ilhéus dia 19 não é feriado. Eu vou ter que ir, e eu já tinha deixado meio que uma incumbência para os próximos, né? Olha, vocês vão para a procissão de São José e vocês entreguem para mim os santinhos, porque quanto mais pessoas terem o contato e saberem, né, conhecerem a São José, a intercessão e o poder que São José tem, mais feliz eu vou ficar. Não sei, meus irmãos, como é que vai se dar, mas eu já sei que já deu certo. Então, para concluir, eu gostaria que vocês acompanhassem aí no verso, tá? Ficou um pouco pequeno, mas dá para a gente ler. É bom que quem não estiver enxergando é porque está precisando uma consulta aí com o oftalmologista, né? Então, dia 19 de março é o dia de São José. Inclusive, tem inicialmente a oração, né? Lembrai-vos, ó glorioso São José, puríssimo esposo da Virgem Maria e doce protetor nosso, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença e a vós, fervorosamente, me recomendo. Faça o seu pedido, como a gente já fez, né, inicialmente.
Não despreze a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos a acolher piedosamente. Amém. Quando você estiver com algum problema ou dificuldades em sua família, peça proteção a São José. Por ser o chefe da Sagrada Família, São José é considerado o protetor da família. Este santo é também invocado para auxílio nas doenças, para acabar com vícios de drogas, álcool, jogos. Em vida, São José foi carpinteiro, por isto é também conhecido como protetor do trabalhador. Você que está desempregado ou em busca de uma melhor oportunidade de trabalho, escreva uma carta e coloque aos pés de São José, pedindo a vossa intercessão, e terá o seu pedido realizado. Basta ter fé. E aí eu encerro essa partilha falando exatamente isso. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E eu tenho pedido, meus irmãos, diariamente, porque a prova não está sendo fácil. Eu sempre fui muito organizado com minhas contas. Trabalho desde 2008, né? Logo, quando eu formei, eu já tinha um trabalho, carteira assinada, em uma empresa muito boa. Desse primeiro trabalho, eu consegui conquistar o que era necessário para casar. Tive muito apoio do meu pai. Sou muito grato a Deus por ter me dado um pai que nunca me deixou faltar nada. Mas por algumas mudanças necessárias nas nossas vidas depois de casado já, eu me vi muito assim, como São José. Minha esposa grávida de 7 meses, e a gente precisando sair de uma instabilidade para ter paz. Então, de 2019 para cá, depois que a nossa filha nasceu, Ana Liz, a gente vive na paz. Mas precisamos fazer uma série de compromissos, né? E, por conta de todas essas mudanças também necessárias no trabalho, as contas que ainda estão aí chegando, as dívidas estão mais que os proventos, são mais que os proventos. E eu tenho titubeado às vezes, né? Duvidado. Assim como no primeiro momento São José, ele questionou: como assim, Maria, grávida do Espírito Santo? Mas logo depois, o anjo em sonho revelou a ele, né? E o Senhor tem falado comigo. Eu só queria partilhar com vocês. Providencialmente, não ia ser dessa forma. No primeiro grupo de oração desse ano, eu dei a ideia de cada irmão que chegasse no grupo de oração, tirar uma palavra que seria a palavra que nortearia a vida desse irmão durante o ano. E providencialmente teve uma mudança, e nossa irmã que fez essa lembrança, que parece assim, gente: Deus, ele fala com a gente na humildade, na simplicidade. A gente não precisa planejar situações mirabolantes. Olha aqui como o Senhor falou comigo em um pedaço de papel. E a palavra que eu tirei foi: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. É o Salmo 28, versículo 7. Grupo de oração dessa semana, mais uma vez eu partilhei, e no final uma irmã, ela falava, ainda no final do grupo de oração, ela falou assim: eu preciso falar com você. E no final ela veio falar comigo: Lucas, confia, o Senhor pediu para te dizer, confia. Então ele não falou comigo em sonho,
como falou com José, né? E colocou o anjo. Mas ele fala conosco o tempo todo. Através de uma palavra, através do irmão. Olha que bênção, a partilha do meu irmão João. E como foi... João, eu louvo a Deus pelo dom da sua vida, meu irmão. Porque a gente sabe de todas as provações, também lutas que você passa. E você está aqui. Seu testemunho é lindo. Saber que você tem uma porcentagem mínima aí dos rins, do coração, e está aqui de pé. É para um tapa na cara de muitos de nós, que às vezes está com uma dorzinha na unha. E fala assim, não vou hoje na adoração, não vou hoje no grupo de oração. Não vou servir, dar o meu melhor na missão que o Senhor confia. Então o que o Senhor vem nos dizer hoje, nesta noite, é isso. Que a gente, a exemplo de São José, não deixe perder as virtudes que o Senhor nos confiou. Consagrados, vocacionados, voluntários desta comunidade. As virtudes da castidade, pobreza e da obediência. E para encerrar esse momento, eu peço aí a ajuda do meu irmão Gabriel, porque o Senhor colocar muito no meu coração. A gente precisa pedir ao Senhor para Ele aumentar a nossa fé, meus irmãos. Porque a luta, a batalha do dia a dia faz muitas vezes a gente duvidar. E a gente precisa cada vez mais ser convencido, foi a palavra do nosso último grupo de oração, de como nós somos amados por Deus e Deus não nos desampara. Então Ele fala para mim e fala para você hoje, nesta noite. Eu não sei o que é que vocês estão passando, o que é que vocês estão esperando, assim como eu espero, que Ele vai dar um revertério em nossas vidas. Eu tenho uma mulher abençoada, e louvo a Deus pela presença dela, sensível ao Espírito Santo, uma mulher de oração, e o Senhor fala muito com ela, e quando muitas vezes eu duvido, ela vem e fala, Lucas, confia, o Senhor já falou, Ele não vai deixar que uma ovelha da nossa casa se perca, não vai faltar nada para a gente, e não tem faltado. A conta está negativa, mas não tem faltado. E nós esperamos e confiamos no Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé.